Bom dia, galera. Boa tarde, boa noite. Firmes. Hoje, o tão prometido estudo das NRs está saindo a- daquele jeito que é característica do canal Curtas Animadas do Beto, com criatividade, com dinâmica e com muita coisa legal, preparando você para as provas, tá bom? Essa é a nossa meta, por isso, diferente às vezes do treinamento para técnico de segurança, outros tipos de treinamento aqui é o foco na prova, é onde nós queremos chegar. Como eu sempre falo em meus treinamentos, voa, voa, menino! Vai lá! Maravilha, muito criativo. Galera, isso aqui é um resumo da NR6 que trata de EPI. Tem um detalhe aqui que eu quero chamar a sua atenção na mudança da norma, que vai entrar em vigor em 17 de julho de 2025. Qual que é o objetivo desse resumo? Você responder e acertar as questões. Se nesse resumo não está te ajudando, precisamos atualizar esse resumo, melhorá-lo ou até trocar também, viu, gente? O legal da gente fazer um resumo é que vai fazendo as questões e vê se aquilo que cai mais nas questões está sendo atendido por esses resumos, tanto o seu como o meu ou de outro professor, tá? Essa que é a missão. Se não, não perca tempo. A menos que você queira fazer a formação de técnico de segurança, engenharia de segurança do trabalho, ou por curiosidade queira estudar a norma completa. Tá? Isso aí também é válido. Mas lembrando, se você quer passar num concurso, você tem que acertar as questões que estão caindo naquela prova. É esse que é o objetivo, é esse o objetivo. Então não adianta você ficar também gastando energia e falar, eu sonho em passar num concurso e estou estudando outra coisa que não cai na prova. Então estudo o que cai na prova, né? Vamos lá. EPI. O que é o EPI segundo a NR6, Equipamento de Proteção Individual? É um dispositivo ou produto de uso individual utilizado pelo trabalhador, concedido e fabricado para oferecer proteção contra os riscos ocupacionais existentes no ambiente de trabalho. Não é difícil entender, mas a gente precisa entender o que cai, geralmente dessa forma, cai na prova, tá? Dessa maneira que cai na prova. O EPI é um dispositivo, é um produto de uso individual, porque tem um equipamento de proteção coletiva. A gente está falando aqui do EPI, dispositivo de proteção individual, que é fabricado para proteger contra os riscos ocupacionais que existem no ambiente de trabalho, ok? E aí a gente já pega aquele link e vai para lá. Para lá onde, Adalberto? Para lá, porque falou em fabricação, tanto a fabricante nacional ou os EPIs importados só podem ser vendidos no Brasil com certificado de aprovação, conhecido como CA. Então, o EPI é um dispositivo, é um produto que é fabricado para vender, só pode vender com certificado de aprovação chamado de CA. Ok? Bem no cantinho da minha tela aqui, ó, CA, ok? Então, aí a gente vai falando do CA um pouquinho. Então, a gente falou do EPI, que é o produto, que é importar, que é fabricado. Para fabricar, beleza, você vai fabricar. Para vender, se só vende com CA. E aí, aqui no item 6.2.1, o EPI deve ser comercializado com CA válido. Se o CA não estiver válido, não pode comercializar o produto, ok? Não pode comercializar o produto com CA já vencido ou inválido. Vamos falar ainda mais de CA. Gente, norma, esse item 6.9.4 da norma foi modificado, foi atualizado. Tem uma atualização que vai entrar em vigor dia 17 de julho de 2025. 2025 entra em vigor essa nova atualização.
tossindo aqui. Beber um pouquinho de água. Então entra em vigor essa atualização. E qual que é essa atualização? Resumindo de maneira mais fácil. Antes, a norma 6.9.4, o item 6.9.4 dessa norma NR6, até 16 de julho de 2025, dizia o seguinte, que se você tem uma empresa que fabrica EPI e você tem o CA que é válido ali para aquela empresa, se você tivesse a filial, não precisava novamente passar pelo processo de aprovação do seu EPI para ter o número de CA, no caso, se tivesse uma filial. De toda maneira, se fosse outras empresas, aí cada empresa precisava ter o certificado de aprovação CA, o processo de certificado de aprovação. Lembrando que esse processo de certificado é um processo complexo para garantir que ele, com vários fatores, por exemplo, o capacete precisa ser resistente à queda, precisa ser resistente ao calor, depende do seu trabalho, mas tem capacete que precisa ser resistente também ao calor. Imagina o pessoal do bombeiro com capacete de plástico e derrete, né? Protege contra a queda, mas no caso do calor não. Então precisa todos esses testes serem feitos para garantir que quem vai comprar vai ter a segurança de indicar para o funcionário, para o trabalhador, que vai proteger. E esse é o principal item do EPI, ok? Julho de 2025 estaria essa norma vigente, até lá. Só que depois de 16 de julho já em 17 de julho, o item 6.9.4 vai mudar. E aí, se você tiver a sua empresa com o processo, com a validação de CA com CA válido, com os equipamentos que você produz com CA válido, e tiver a filial, na filial vai ser feito um novo processo também. Por quê, gente? Por quê? Imagina que você tem sua empresa, você tem os equipamentos que fabricam o EPI. Ali passei por um processo de aprovação, passou por uma auditoria, passou por testes. E agora, lá na sua filial, não precisaria passar por teste, porque já na matriz a gente verificou que você atende os requisitos. Só que é importante também verificar nas filiais. Então, vamos ler a norma como ela está. Olha lá. É vedada a cessão do uso de CA emitido a determinado fabricante ou importador para que outro fabricante ou importador o utilize sem que se submeta ao procedimento regular para obtenção de CA próprio, ressalvados casos de matriz e filial. Essa é a norma antiga. Então, empresas diferentes, cada uma vai ter o processo de validação do procedimento regular para obtenção do CA. No caso, se fosse matriz e filial, fizesse já na matriz, na filial não precisaria. Agora não. Agora como é que está? Ó? É vedada a cessão de uso de CA emitido em determinado fabricante ou importador para que outro fabricante ou importador o utilize sem que se submeta ao procedimento regular para obtenção de CA próprio. Cadê a matriz? Cadê a filial? Na nova norma, eles não estão mais. Essa é a dica. Olhou ali que tem matriz e filial? Opa, presta atenção. Presta atenção que hoje é que dia? Hoje é 11 de junho, meu caro. Se você fizer a prova amanhã, tá válida a norma antiga. Se você fizer a prova dia 17 de julho, já não tá mais válida a norma antiga. Presta atenção que isso é importante. Ok, então nós falamos do CA, falamos do EPI. Vamos falar então da responsabilidade de cada um, tanto do trabalhador e da organização. E eu vou te fazer uma pergunta agora. Segura aí na cadeira, segura onde você estiver, porque eu vou lhe fazer uma pergunta. É responsabilidade da empresa a higienização do EPI? Ah, mas é equipamento de proteção individual. É responsabilidade da empresa a higienização do seu EPI? Aí você para pensar e fala... Esse cara deve estar louco. Não estou louco. E eu vou responder sim. Por quê? Em certos casos, sim. E aí você me responde também. Depende, Adalberto, depende. Porque se no fabricante falar que precisa também de uma higienização da empresa, a empresa deverá fazer a higienização. Então vamos ver os outros setores. Muitos setores especiais, setor aeroviário, setor de hospitais, setor corpo de bombeiro. Mas como é que está na norma, Adalberto? Como que está lá? Ó? É
Responsabilidade da organização: responsabilizar-se pela higienização e manutenção periódica quando aplicáveis esses procedimentos, em conformidade com as informações fornecidas pelo fabricante ou importador. O que eu quero dizer para você que quando for aplicável o procedimento de higienização pela organização, ela será responsabilizada. Nos outros casos, você que limpa o seu EPI certinho, bonitinho, faz higienização, tá? E aí segue a vida e vai trabalhar maravilhosamente. Responsabilidades da organização: responsabilidade adquirir, fornecer, orientar, treinar, conservar, substituir, registrar o fornecimento. Importante isso, tá, gente? Registrar o fornecimento, exigir o uso, comunicar irregularidades, veio com defeito, veio com problema, tem um lote que não está funcionando, está com irregularidade, ok? Responsabilizar-se pela higienização e manutenção periódica, quando aplicáveis, esses procedimentos em conformidade com as informações fornecidas pelo fabricante ou importador. Responsabilidade do trabalhador: usar, limpar, comunicar o extravio, o dano e cumprir as regras. Então, é possível sim responsabilizar a organização pela higienização e manutenção periódica do EPI, quando aplicável, quando o fabricante fala que é importante que a empresa tenha esse controle, essa organização, e a empresa também higienize o seu EPI, ok? Vamos lá. Manual de instrução do EPI pode ser eletrônico? Sim, pode, está no item 6.2.1.2. Manual de instrução do EPI pode ser eletrônico. Ok? Qual que é a aplicação dessa norma NR6 que fala de EPI? As organizações, fabricantes, trabalhadores e importadores. Então, todos esses aí. Vamos lá. Item 6.7.2.1. A organização deve realizar o treinamento acerca do EPI a ser fornecido quanto às características de EPI requeiram. Então, as características requeiram que precise de treinamento, então será obrigada a fornecer o treinamento do EPI, ok? As informações sobre os processos de limpeza e higienização do EPI devem indicar, quando for o caso, o número de higienizações acima do qual não é possível garantir a manutenção da proteção original, sendo necessária a substituição do equipamento. Informação sobre processo de limpeza deve indicar quando for o caso. Por exemplo, imagina que você trabalha num setor de medicina de hospital. Então você vai higieniza o seu EPI, utiliza uma. Higieniza, utiliza duas. Higieniza, utiliza três. Tem casos que você higienizou, utilizou uma vez, já tem que jogar fora. Higienizou, utilizou a terceira vez, tem que jogar fora. Ok? Então, quando for o caso, as informações sobre o processo de limpeza devem indicar isso aí. Que você utiliza duas vezes e joga fora. Utiliza uma e joga fora. Utiliza três e joga fora, entendeu? Item 6.1.1. Item 6.9.5. A adaptação do EPI para uso por pessoa com deficiência feita pelo fabricante ou importador detentor do CA, prevista no item 6.8.1, não invalida o certificado já emitido, sendo desnecessária a emissão de novo CA. Então a gente está falando do fabricante ali, que o fabricante faz o capacete, faz o protetor auricular, mas tem uma pessoa que tem deficiência e precisa que se adapte aquele EPI para essa pessoa com deficiência. Não há necessidade de nova emissão de CA só para aquela característica particular daquele EPI para aquela pessoa, entendeu? Quer que eu leia de novo? Eu leio. Vamos lá. Ó. Adaptação do EPI para uso por pessoa com deficiência feita pelo fabricante ou importador detentor do CA, prevista no item 6.8.1, não invalida o certificado já emitido, sendo desnecessária a emissão de novo CA. Captou? Se cair na prova, você tá ligado. E quem usa óculos, Adalberto? Acorda aí. Acorda, menino. Acorda, menina. Vamos lá. E quem usa óculos? O uso de óculos de segurança de sobrepor em conjunto com lentes corretiva ou adaptação do EPI. Quem usa óculos, a empresa tem que fornecer o uso de óculos de segurança de sobrepor,
por cima do óculos, em conjunto com lentes corretiva ou a própria adaptação do EPI, ok? A seleção do EPI, quem faz a seleção do EPI? Então, quando você chega na empresa, muitas vezes você nem sabe quem comprou aquele EPI. E aí eu te pergunto, porque cai na prova, quem vai selecionar o EPI? A empresa é obrigada sozinha a escolher o seu EPI. Tá errado. Medicina do Trabalho, que faz a escolha do seu EPI, que, junto no PCMSO e o PPRA, Programa de Prevenção de Riscos. Só o SEDMIT, por exemplo? Não. Todo mundo, gente, todo mundo precisa participar dessa fase aí da escolha, da seleção do EPI, tá no item 6.5.2.2. A seleção do EPI realizada pela organização é realizada pela organização mais serviço especializado em engenharia de segurança e medicina do trabalho, o SESMIT, empregados e CIPA. Então todo mundo participa, tá ali, tá na norma. Se falar, tá na NR6. Item 6.3.2, equipamento conjugado de proteção individual é o quê? Vários dispositivos contra um ou mais riscos operacionais. Equipamento conjugado é isso aí. Ok? Passamos essa parte, vamos agora para outra parte e eu vou lembrar vocês novamente que a norma está mudando. Tem atualização e aquela que eu falei, ok? Quais os EPIs mais comuns, tá? A norma fez uma lista aqui, mas a sua empresa pode verificar que é necessário que tenha um EPI mais específico para o tipo de atividade que você faz. Então, aqui tem alguns, tá? Tem alguns aqui e daqui a pouco a gente fala mais das outras normas. Vamos lá. EPI para proteção da cabeça, capacete, capuz ou balaclava. O que geralmente cai na prova quando vai falar de EPI para proteção da cabeça? Capacete, mas capuz não é EPI. Ou capuz de balaclava não é EPI. Então já presta atenção que esse nomezinho aqui, ó, capuz ou balaclava, é um EPI de proteção para cabeça. Capuz, lembra do motoqueiro? O que vai trabalhar com muita chama, apagar chama nos manguezais da vida aí, enfim, nos matagais. EPI para proteção dos olhos e face, óculos, protetor facial, proteção auditiva, o próprio protetor auditivo, tipo concha, tipo plug, vários outros aí. Proteção respiratória, respirador purificador de ar motorizado. Olha aqui, ó. Proteção respiratória. Tem o purificador de ar não motorizado, respirador purificador de ar motorizado, respirador de adução de ar tipo linha ar comprimido, respirador de adução de ar tipo máscara autônoma, e aí vai. Então tem respirador purificador de ar não motorizado. É um EPI para proteção de via respiratória? Sim, é sim. Respirador de fuga, e aí vai. EPI para proteção do tronco, as próprias vestimentas. Para proteção dos membros superiores, as luvas, creme de protetor de segurança. Para proteção dos membros superiores contra agentes químicos, manga, braçadeira. A manga é um EPI? A gente está falando da NR6, sim, é um EPI. A abraçadeira é um EPI? É, na NR6 é. Na feira é outra coisa, mas na NR6, manga é EPI, tá ali, ó. Tá? EPI para proteção dos membros inferiores, calçado, perneira, calça, para proteção do corpo inteiro, próprio macacão, vestimenta de corpo inteiro, para proteção contra quedas com com diferença de nível, cinturão de segurança com dispositivo trava-queda para proteção do usuário contra quedas em operações com movimentação vertical ou horizontal, cinturão de segurança com talabarte. Cinturão de segurança com talabarte. Olha, esses que eu tô repetindo aí é os que mais caem, tá? Coloquei até um pouquinho destacado aqui alguns também em verde que pode cair na sua prova. Gente, muito obrigado.
até daqui a pouco tem mais. Essa é NR6, daqui a pouco a gente faz mais, tá bom? Vamos firmes, vamos que vamos e vamos detonar nessa prova, ok? Até daqui a pouco!